Fala, Fernando. Oi, Débora. Amorim, Miquéas, boa noite. Oi, prima, Núbia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, minha prima querida. Oi, Glenda. Patrícia, boa noite. Para vocês que já estão aqui na sala, vou pedir um favor. Ajuda o tio Danilo aqui. Encaminhe essa live clicando, tem um aviãozinho para outras pessoas que vocês julguem que se beneficiará com esse tema de hoje. Como melhorar a comunicação no relacionamento através da PNL. Então, ajuda o tio Danilo aqui, encaminha essa live para outras pessoas. Tem um aviãozinho aqui, clique no aviãozinho e direcione o link para outras pessoas. Ô Cássio, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Angel Siqueira, Débora Alcântara. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um minutinho aí e eu começo. Pessoal, cada um de vocês aí que entraram agora, que estão aí na sala, eu vou pedir um favor. Encaminhe essa live clicando, tem um aviãozinho no rodapé. Clique aí nesse aviãozinho e direcione essa live para outras pessoas que vocês julguem que se beneficiará através desse tema. O tema de hoje é melhore a comunicação no relacionamento com a PNL. Então, ajuda o tio Danilo aqui, encaminha essa live para outras pessoas.
Isso. Vivi Alcântara. Oi, prima. Legal. Bom, seja bem-vinda, prima. Cássio, boa noite, beleza? Como é que você tá, meu querido? Então, maravilha. Vamos começar hoje mais uma live. Ontem o Fábio tá aqui também? Ah, o Fábio. Legal. Obrigado, Cássio. Valeu, meu amigo. Então, oficialmente, boa noite a cada um de vocês que estão aqui. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí dentro da medida do possível, se cuidando, prevalecendo a saúde, a imunidade e a felicidade, né? Independente de qualquer coisa. E hoje vou abordar um tema, inclusive um tema associado ao período que estamos vivendo, dessa questão do distanciamento social, do isolamento, de ficar em casa, que é a questão aí do relacionamento, né? E essa abordagem do relacionamento será voltada para o relacionamento conjugal, amoroso, enfim, afetivo, dentro de casa, entre parceiros, parceiras, diante de uma aplicabilidade, de uma técnica de comunicação, de uma ferramenta de comunicação que é a programação neurolinguística, que é a PNL. Bom, então, diante de todo esse cenário que estamos vivendo, a quarentena, isolamento, exigiu que nós ficássemos em casa. Antigamente tínhamos uma rotina de sair pela manhã, chegar no período tarde e noite, e assim a gente passava uma temporada dentro de casa reduzida. Hoje o tempo mudou e aí a gente precisa passar mais tempo dentro de casa, convivendo com as pessoas. E o nosso maior desafio se tornou algo que estávamos destreinados a praticar, que é a prática da comunicação. E aí, talvez, até o momento de hoje, cada um de vocês aqui tinha uma concepção, tinha uma perspectiva em relação ao que era comunicação. E talvez de hoje em diante, cada um de vocês aqui terá um outro horizonte em relação ao que é comunicação, o que é essa palavra, o significado de se comunicar. Bom, comunicação, definindo aí o tema, né, pegando a abordagem do tema comunicação, comunicação significa tornar comum. Então, o significado da palavra comunicação é tornar comum. Tornar comum alguma ideia, alguma dica, alguma sugestão, alguma informação. Tornar algo comum. Esse é o significado da palavra comunicação. O significado da palavra PNL, que é a abordagem, que é a estrutura, que é a tecnologia, que eu vou aqui falar em relação a como a PNL se aplica na comunicação, uma vez que é uma ferramenta de comunicação. A PNL significa programação
neurolinguística. E uma das definições de PNL é o estudo da experiência humana subjetiva. Tá? E diante da estrutura da experiência humana subjetiva, acredita-se que todo comportamento existe uma estrutura, uma estratégia de se funcionar. Então, nós, seres humanos, temos uma experiência subjetiva em relação ao mundo, em relação ao acontecimento da vida fora de nós. Por exemplo, eu estou fora de vocês. E vocês estão, cada um de vocês que estão me vendo, eu estou fora. Estou fora de vocês. Então, o mundo externo é tudo que está fora de nós. E nós temos uma experiência humana subjetiva em relação ao mundo externo. A gente capta as informações do mundo externo através dos nossos 5 sentidos e isso codifica dentro da nossa cabeça e torna-se a nossa experiência humana subjetiva. Subjetivo é aquilo que não é objetivo, aquilo que não é o real, o físico. Ou seja, a gente processa dentro da nossa cabeça, através dos nossos 5 sentidos, a experiência em relação ao mundo. E aí que mora os maiores conflitos, não só no âmbito de relacionamento, mas em outros âmbitos da nossa vida, em outros âmbitos da vida das pessoas que governam, que gerem países, é justamente o fato de não entenderem que cada ser humano, ele processa, ele codifica, ele possui uma experiência diferente do outro. Essa é a chave, é a chave que abre o baú da felicidade. Porque quando a gente entende que aquilo que eu tenho de percepção do mundo é um filtro, é uma codificação, é um fragmento do mundo, mas não é o mundo. E se eu vivo um fragmento do mundo, os outros seres humanos também possuem a mesma filtragem, mas com codificação, com aquisição de fragmentos diferentes da minha. Não é à toa que irmãos gêmeos, provenientes da mesma mãe, do mesmo pai, mas vivem, se comportam de maneira diferente, possuem comportamentos diferentes e são gêmeos, Por quê? Porque cada um, por mais que sejam aí semelhantes em questões genéticas, mas as percepções de enxergar a realidade do mundo é diferente. E é aí que mora o X da questão. Bom, mas eu preciso aí saber de cada um aí que está na sala, se vocês se está fazendo sentido para vocês, se ficou clara essa questão em relação a como enxergamos o mundo. Ou seja, a gente enxerga o mundo através dos nossos filtros de percepções. É como se a gente tivesse os nossos óculos. E o óculos é um filtro. E a gente, no fundo, acaba não experienciando o mundo real. A gente formata dentro da nossa cabeça uma representação interna. Quero saber, por favor, me digam aí se ficou claro essa concepção em relação a como enxergamos o mundo. Por favor, escrevam no chat aí, por favor.
Patrícia, ok. Legal. Sua comunicação está ótima e muito clara. Obrigado, prima. Bacana. Bom, é aí que mora o entendimento, né? Se a gente encerrasse essa live agora, isso valeria não só para o âmbito de relacionamento conjugal, mas para outros âmbitos da nossa vida. A gente entender que cada ser humano, na verdade, ele enxerga o mundo de uma maneira diferente da nossa. Começa por aí. E aí, você para e pensa, você que está me ouvindo aí, que é casado ou casada, você tem uma experiência do mundo, diante dos seus pais, diante daquelas pessoas que te criaram, a cidade que você viveu, a igreja que você frequentou, a televisão, enfim, tudo isso influenciaram para que se tornasse quem você é hoje, criasse sua identidade. Tudo isso foram filtros, referências para que você internalizasse e tornasse como pilares, colunas para que você tornasse as suas crenças, os seus valores, aquilo que você acredita em relação à vida. E aí você vivenciou tudo isso diante aí dos pilares da igreja, dos pais, da sociedade, da cidade onde você mora, e aí você carrega essa bagagem de vida. E você vai para o mundo, vai vivenciar o mundo, e vivenciando o mundo você encontra uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa do qual você vai se relacionar. E essa pessoa também filtrou o mundo baseado no modo que ela foi criada, diante dos criadores, dos pais. A igreja também a influenciou, a escola, enfim, a sociedade também a influenciou. E pode ser que essa pessoa mora na mesma cidade que você. Então você a conheceu na mesma cidade. E talvez a faixa etária de idade seja até a mesma. Mas não seja por isso que cada um de vocês constituiu uma experiência diferente em relação à vida, em relação àquilo que cada um acredita. E aí, cada um carrega a sua bagagem, cada um carrega a sua percepção, a sua mala de experiência da vida, cada um carrega e vão se unir, vão constituir um matrimônio, vão morar no mesmo teto, como diz o ditado, vão juntar as panelas, né? Cada um vai juntar as panelas aí, baseado, ou melhor, carregando todo um histórico de vida. E é normal a gente ter percepções iguais em relação à vida, estando no mesmo ambiente, mas talvez seja mais comum termos percepções opostas. A porcentagem das pessoas formarem a mesma opinião equivale a 0,00065%. Ou seja, é zero, né? Porque todo número depois aí da vírgula sendo zero é zero. E a porcentagem de uma pessoa, isso é a porcentagem de uma pessoa formar uma opinião diferente, é zero. A oportunidade disso ocorrer é zero. E a oportunidade da pessoa formar a mesma opinião também é zero. Enfim, então ocorrem aí divergências, porque em nenhum momento, jamais vai ocorrer
a união da mesma opinião e também a oposição da mesma opinião. Nunca vai ocorrer. Sempre vai ter uma variação de opiniões. Bom, e aí as pessoas vão se relacionar, as pessoas elas se unem, vão experienciar uma vida, né? Cada um carregando aí o seu histórico de vida. E aí, nós seres humanos somos seres de comportamentos, temos comportamentos, né? Comportamentos que nos avançam diante dos nossos objetivos, ou comportamentos que nos fornecem uns resultados, talvez os resultados negativos, resultados que nos afastam dos nossos propósitos, do que desejamos. Então o ser humano vai ter aí comportamentos. E pode ocorrer que o comportamento que o fulano A, né? Então a esposa, ela tem comportamentos. E o comportamento que ela exerce para o marido talvez não seja um comportamento adequado. Seja um comportamento que traga um resultado negativo para o objetivo dela, para o objetivo do casal. Então a esposa, ela executa comportamentos que talvez não sejam adequados, né? E o comportamento começa pela comunicação. Se comunicar é um comportamento. E essa comunicação chega no caso, a esposa se comunica com o esposo, com o marido, e chega no marido uma comunicação. E aí, percebam o quanto o histórico de vida influencia no casal. Porque de repente, o que essa esposa aqui compartilhou, verbalizou, se comunicou, chegou para o outro, no caso o esposo, o marido, ou até mesmo a esposa, né? Chegou de uma maneira que não se tornou comum. Porque lembram, comunicação significa tornar comum algo, né? Tornar comum algo. Então a esposa se comunica, né? Então a esposa se comunica e chega para outra pessoa aquilo que não é comum, para o outro indivíduo. Mas isso ocorre pode ser que ocorra, né, ao histórico de vida da pessoa. Então o histórico de vida da pessoa influenciou para que para que aquela comunicação não se tornasse comum. É como se tivesse uns gatilhos dentro do outro indivíduo que fez com que aquela comunicação chegasse para o outro e disparasse dentro da pessoa gatilhos. E esses gatilhos são gatilhos inconscientes. Gatilhos inconscientes que, devido ao histórico de vida, devido à bagagem que a outra pessoa o trouxe para aquela vida relacional, aquela vida matrimonial, por mais que a pessoa tenha se comunicado, talvez para ela, de uma maneira clara, mas para o outro chegou de uma maneira que não é comum, que não ficou evidente o objetivo. E aí a outra pessoa, então essa aqui verbalizou, chegou para essa pessoa aqui de uma maneira distorcida, de uma maneira que não ficou claro, não chegou à comunicação. Não chegou à comunicação que essa pessoa aqui, que no caso é a esposa, não chegou à comunicação que a esposa levou até o outro indivíduo. E aí a comunicação gerou um ruído,
gerou uma distorção. E por que gerou uma distorção? É aqui que entra a chave do entendimento para a gente melhorar a nossa comunicação no nosso relacionamento. É aqui que é a chave. Mas eu só vou falar primeiro se vocês aí tiverem interesse em saber, descobrir qual que é a chave que fará com que a gente entenda o porquê que não chegou a comunicação. Preciso saber se vocês têm interesse aí. Caso vocês tenham interesse em saber, coloquem no chat aí sim. Sim, legal. Então, Anúbia, sim. Silvana, sim. Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo. No caso, o exemplo da esposa, né? Ela emitiu uma comunicação e não chegou, a comunicação que ela queria emitir não chegou para o outro, porque o outro não entendeu, não tornou comum, não atingiu um objetivo, não atingiu um resultado. Importante, se o outro indivíduo teve uma reação que não foi a mais adequada para aquele contexto, para aquele momento, lembre-se, aquele outro indivíduo, ele tem um histórico de vida. Ele tem um histórico de vida e isso influencia. Isso influencia, tá? Isso pode ser gatilhos que, baseado em palavras que você proferiu lá no outro, fala, Júlio, lá no outro chegou de uma maneira que as palavras o fez com que agisse de uma maneira negativa ou positiva. Então depende. A bagagem depende, porque assim, é muito subjetivo, né? É muito subjetivo. Pode ser que meia dúzia de palavras dita por uma pessoa, para o outro, ele deu um significado indiferente, um significado irrelevante, né? Então, de repente, porque assim, ó, as palavras, elas são neutras. As palavras são neutras. Elas não são... A palavra é igual uma faca. Uma faca em cima da mesa, ela não tem perigo nenhum. Mas quando a pessoa pega a faca em cima da mesa, ela pode fazer cortar alimentos, ou ela pode até ferir alguém, né? Então, o que influencia é como o outro coloca de significado em relação às palavras no qual chegou para ele. E essa questão da gente colocar um significado sobre as palavras que chegam para nós é algo inconsciente, a gente não controla. Então, a bagagem, ela vai influenciar se, de repente, aquilo que foi comunicado para o outro é algo que tem uma extremidade em relação a um fato, a um histórico de vida, a um trauma enorme, né? E aí ele vai dar um significado elevado para aquele fato, para aquele contexto. E, de repente, as mesmas palavras para uma outra pessoa seja algo totalmente tranquilo, irrelevante, que não vai influenciar. Então, as palavras são neutras, tá?
Respondido, Núbia? Ficou claro? Bom, avançando aqui. Legal. Vou pegar um exemplo. Obrigado eu. Vou pegar um exemplo agora de comportamento. Porque somos seres de comportamento, né? Executamos comportamentos. E mais uma vez, os comportamentos eles podem ser comportamentos adequados, que estão alinhados para um objetivo, para um propósito, ou podem ser comportamentos disfuncionais, que não nos levam diante dos nossos objetivos. Tem um comportamento aqui da pessoa que deixa a toalha em cima da cama, né? Então a pessoa vai e deixa a toalha em cima da cama. É um comportamento que talvez seja um comportamento inadequado, né? Porque acaba ali deixando a cama molhada, molha o lençol, então é um comportamento inadequado. Mas dentro da PNL, dentro da programação neurolinguística, todo comportamento de todos os seres humanos da face da Terra, todos os comportamentos, existe algo que chamamos de intenção positiva. Então, tudo aquilo que fazemos, existe por detrás uma intenção positiva de fazer aquilo. Por exemplo, o comportamento de fumar é um comportamento, né? E a pessoa que fuma, talvez ela saiba conscientemente que aquilo faz mal para o organismo dela, faz mal para ela. Mas para o cérebro, para a memória inconsciente, existe um ganho. Ela ganha com aquilo. Talvez o ganho secundário, a intenção positiva que ela obtém em fazer aquilo, em fumar, seja se sentir relaxada, se sentir com bem-estar, se sentir com autoestima, não sei, os mais variados. Então, veja aí na sua vida que todos os comportamentos que você faz, talvez dos mais adequados até os mais disfuncionais, como se alimentar em excesso, comer muito, por detrás existe uma intenção positiva. Existe algo para o sistema que é positivo, que o alimenta positivamente, que traz recursos abstratos positivos. Então, voltando para o exemplo da toalha em cima da cama, a pessoa que deixa a toalha, que tem o comportamento de deixar a toalha em cima da cama, ela tem uma intenção positiva. Mas aí, o parceiro ou a parceira vê aquele comportamento como disfuncional, inadequado. E aí, o que o parceiro, no caso, o parceiro aqui, pegar como exemplo, e ver a parceira deixando a toalha em cima da cama, o que ele tem que fazer? Ele tem que entender, né? Aí a gente precisa tirar do automático o nosso modo de operar e entender o que leva positivamente para aquela pessoa deixar a toalha em cima da cama. O que leva ela? Qual é o benefício inconsciente, né, que leva ela a deixar a toalha em cima da cama? Então isso demanda ir um pouco mais além e querer entender o que leva o outro a deixar a toalha em cima da cama. Porque ela deixa a toalha, né? E aí você vai e avisa, e ela pega a toalha e guarda no lugar adequado. Só que no outro dia ela repete o mesmo comportamento.
Então perceba que talvez a pessoa não faça por querer, porque está no modo automático. Operar daquele jeito, deixar a toalha em cima da cama já se tornou um hábito. E esse hábito já está lá no modo inconsciente. Então, esse é um exemplo que requer que entendemos, no caso a pessoa entenda qual que é a intenção positiva. O que leva a pessoa a deixar a toalha todas as vezes em cima da cama? E aí talvez a esposa, aqui no exemplo, dirá que é que eu ganho tempo. Eu ganho tempo. Porque se eu tiver que voltar lá no banheiro, né, e deixar a toalha, eu vou perder tempo. Então é mais fácil eu deixo ali, aí ela sabe que alguém vai lá e pega a toalha e coloca em cima, e coloca no banheiro, lá no lugar correto. Então ela tem um ganho ali, ela faz aquilo, por mais que talvez nesse contexto seja incorreto, mas o modo dela se comportar daquela maneira, para ela existe um ganho, existe uma intenção positiva. Para vocês aí que estão me ouvindo, essa questão da intenção positiva, da pessoa ter um comportamento por detrás, de executá-lo, por mais que seja disfuncional, dependendo do objetivo, dependendo do contexto, essa questão do ganho secundário, da intenção positiva por detrás do comportamento, ficou claro para vocês? Me dê um feedback aí, por favor. Legal, bacana, obrigado aí Silvana, Patrícia, Cal Alcântara, obrigado. Então, para a gente ter uma melhoria diante da comunicação no relacionamento através da PNL, a gente precisa passar a entender que cada ser humano, baseado no histórico de vida, no que ele vivenciou, nos traumas que existem em cada indivíduo, tudo isso contribui para que ele tenha comportamentos, tá? Para que ele tenha comportamentos. E aí, se o comportamento for um comportamento adequado, ok, né? Agora, se for um comportamento disfuncional, um comportamento que não beneficia ali o relacionamento para atingir um resultado, atingir um objetivo, requer de nós, é um treino, é uma tarefa, porque a gente o ser humano vem no modo piloto automático. Transcender e entender por detrás o que leva aquela pessoa a fazer o que ela faz. O que leva ela a fazer o que ela faz? O que leva? Né? Isso é um treino, porque quando a gente faz isso, a gente reduz o julgamento. E ao reduzir o julgamento, a gente não fala mais para a pessoa que ela é alguma coisa. Fulano é alguma coisa. Porque quando a gente fala que o esposo ou a esposa é alguma coisa, fala meu amigo Ed Marx, seja bem-vindo. Quando a gente fala para uma outra pessoa que ela é alguma coisa, a gente está rotulando ela no nível de identidade. E isso faz com que a pessoa torne aquilo como verdade. E se torna um carimbo na pessoa. Então, no caso do exemplo da pessoa deixar a toalha em cima da cama,
dizer para outra pessoa que ela é desleixada ou desleixado, que ela é uma pessoa que não é comprometida, isso é uma atitude disfuncional, porque acaba colocando no nível de identidade. Quando diz que fulano é alguma coisa, acaba colocando num nível de identidade, e isso não traz um resultado adequado. Qual que é o resultado adequado? Trabalhar no nível do comportamento. Então, vamos lá. O exemplo da pessoa que deixa a toalha em cima da cama. Entender... Oi, Keren. Seja bem-vinda. Entender... Vamos lá. Primeiro, a pessoa deixa a toalha em cima da cama e todo comportamento, todo modo de ação do ser humano existe por detrás uma intenção positiva, um porquê de fazer aquilo. Então, se o indivíduo deixa a toalha e o outro se incomoda com isso, é a tarefa do outro entender qual é a intenção positiva. E o modo de entender a intenção positiva é perguntando: fulano, fulana, o que te leva a deixar a toalha em cima da cama? Faz a pergunta. O que te leva? Talvez ela nem saiba, porque está tão enraizado, tão automático que ela nem saiba. Aí ela vai verbalizar, talvez ela demore um pouco, né, para processar a informação, porque está tão no piloto automático e tal. Aí ela fala, sei lá, é porque se eu deixar aqui eu vou fazer outras coisas e assim eu ganho tempo, né? Então o comportamento que ela tem leva ela inconscientemente a ganhar tempo, não colocando a toalha no ambiente adequado. Beleza, aí a pessoa que se incomoda com esse comportamento chega para ela e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte então, vamos mudar o comportamento. Ao invés de você sair do banho e ir direto para o quarto e lá você se secar e se trocar e deixar a toalha em cima da cama, mude o comportamento. Você vai se secar e se trocar no banheiro. E a intenção positiva, o ganho, o porquê dela fazer aquilo vai continuar, porque ela vai ganhar talvez ainda mais tempo, porque ela vai ficar no banheiro e já vai deixar a toalha lá, e ela vai sair, não vai precisar ir para o quarto. Então, ela vai mudar o comportamento. Muda o comportamento e não coloque em pauta a pessoa, o modo dela ser desleixada, de ser relaxada. Não, isso agride a pessoa num nível de identidade, rotula ela e não fica legal. Se faz a pessoa pensar diante da pergunta de qual a intenção positiva, entendendo a intenção positiva e fazendo ela ter um outro comportamento que vai alimentar a mesma intenção positiva, faz a pessoa mudar o comportamento. E aí, ambos terão benefícios. A pessoa não mais ficará intrigada porque a toalha está em cima da cama, e a outra pessoa contribuirá para o relacionamento de maneira a qual ela vai ter ações adequadas para a vida ali conjugal. Quero ouvir de vocês, que está me ouvindo aí. Ficou clara essa informação? Ficou harmoniosa para vocês? Beleza.
Patrícia falou que ficou claro. Bacana. Então, o treino é a gente entender para todo comportamento do parceiro, da parceira, para todo comportamento que julguemos inadequado, que não contribui para um objetivo do relacionamento, entendermos por detrás o que leva a pessoa a fazer aquilo. E antes disso, entendermos também que aquele ser que convive, né, ali no mesmo espaço físico, no mesmo ambiente, na mesma casa, no mesmo apartamento, ele teve um histórico de vida. Ele passou por experiências de vida. E isso o fez de um modo. E isso o fez ser quem é. Mas esse ser que experienciou, que teve vivências aí, que teve bagagens, ele pode mudar. Ele pode flexibilizar e ter novos comportamentos. Tá? Então, quais são os passos para ter uma melhor comunicação na vida relacional, através da PNL? Primeiro, entender que cada um enxergou, enxerga, enxergará o mundo de uma maneira. Segundo, baseado em como a pessoa enxerga o mundo, fará ela ter os comportamentos que ela tem hoje. E esses comportamentos foram aprendidos, e um dia eles foram úteis, foram adequados. Talvez hoje, para um objetivo, né, um objetivo de uma vida a dois, talvez não sejam comportamentos mais adequados. Precisam ser alterados. Mas antes de alterar o comportamento, até que essa pessoa tome a iniciativa para alterar o comportamento, é importante a gente entender o que leva a pessoa a fazer o que ela faz. O que leva a pessoa a fazer o que ela faz. E essa atitude de entender é perguntando o que leva você a fazer o que você faz. Então, primeiro, é entender que cada um enxerga o mundo de uma maneira, baseado no modo de enxergar o mundo, promove os comportamentos que cada um possui. E aí, através da comunicação, perguntar o que leva o outro a se comportar do jeito que ele se comporta, o que ele ganha em fazer daquele jeito. O que ele ganha? E jamais dizer para a pessoa que ela é alguma coisa no sentido negativo. E sempre trabalhar no comportamento. Sempre no comportamento. E, de preferência, jamais dê feedback para o parceiro, para a parceira, presencialmente. Ainda mais se for um feedback negativo. Se for um feedback negativo, não dê um feedback negativo para o parceiro, para a parceira, presencialmente, olhando nos olhos. Não discuta a relação presencialmente. Porque dentro da PNL existe algo chamado de ancoragem. Então, talvez você que está me ouvindo já se deparou com alguma pessoa no qual você olhou no rosto dela e sentiu uma sensação desagradável, não foi muito bem com a cara dessa pessoa. E é uma pessoa que você conhece, mas você se deparou em outras oportunidades com ela e sentiu um certo distanciamento, não foi tão legal. Por quê? Porque talvez em outras circunstâncias você ficou ancorado com o rosto daquela pessoa, ou talvez você ouviu a voz de alguém e aquela voz te fez ficar mal, fez você ficar ruim, ou talvez você abraçou uma pessoa e aquela pessoa
te trouxe uma sensação ruim. Mas é uma pessoa que você conhece, que você tem amizade, mas em algum momento, em algum contexto de vida, houve algumas verbalizações entre vocês que ficou ancorado negativamente. Então, quando trata de questões de relacionamento, discutindo relação presencialmente, olhando nos olhos da pessoa, aquilo fica ancorado, aquilo fica uma lembrança lá no inconsciente. Aí a pessoa discute uma vez, discute outra e discute olhando nos olhos, e aí a pessoa fala, aí a voz chega para o outro e aquela voz fica na cabeça do outro. A Keren está falando que já aconteceu muito isso com ela. E aí a pessoa briga com frequência, e aí passa um dia, a pessoa verbaliza, o parceiro ou a parceira verbaliza, sai a comunicação, sai a voz, e chega para o outro de uma maneira que ele se sente mal por aquilo, e nem sabe o porquê. Às vezes o relacionamento está decaindo por âncoras, por situações ancoradas da voz, do rosto. Então, quer discutir relação? Discuta ou por telefone, ou um de costa para o outro, Presencialmente é só feedback positivo, presencialmente é só dizer para o outro, né? Vamos pegar uma circunstância que o relacionamento talvez esteja um pouco frio. Presencialmente, diga para o outro assim: fulano ou fulana, o que te levou a se relacionar comigo? Quais foram os benefícios que te levaram você a se relacionar comigo? Quais são as lembranças que te fizeram a se relacionar comigo? Então traga à tona as lembranças positivas que fizeram a união do casal. E não discutir presencialmente as circunstâncias negativas cotidianas do dia a dia. Então lembre-se, presencialmente é só comunicação positiva, é só resgatar na memória do outro e em si próprio lembranças que fizeram os dois atarem o compromisso, tá? Bom, tá faltando aqui menos de 5 minutos. Eu quero deixar aqui aberto para perguntas, mas antes eu quero ouvir de cada um de vocês que está me ouvindo aí, se o que foi dito aqui fez sentido para vocês. Me dê um feedback aí, por favor. A Patrícia já colocou aqui que muito boa essas informações. Muito interessante, agregador. Porque tudo isso é inconsciente. A gente não tem consciência. Fez muito serviço para mim. A gente não tem consciência sobre isso. Fez muito sentido para você, Keren. É algo inconsciente, é algo que a gente não controla. E aí às vezes a gente tem uma sensação em relação ao marido, à esposa, e nem sabe por que está ocorrendo aquela sensação. Mas é tudo por causa de como o casal vem se comunicando, vem se interagindo. Quero deixar aberto aqui, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a ser feito. Restam aí 3 minutos, 4 minutos. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta?
Bom, então, recapitulando, para a gente ter uma circunstância mais favorável na comunicação dentro do relacionamento, através de uma tecnologia da PNL, a gente se lembrar que o outro carrega consigo toda uma experiência de vida diferente da nossa, totalmente diferente, totalmente diferente. Isso promove a ele comportamentos, ele gerou comportamentos baseados nessa experiência de vida. Então, primeiro, cada um tem uma experiência, cada um enxergou o mundo, enxergará de uma maneira. Segundo, isso vai promover nele um comportamento. Terceiro, quando a pessoa executar algum comportamento que não seja um comportamento adequado, disfuncional, diante do objetivo do casal, procurar entender o que leva ele a fazer o que ele faz. Tá? Então isso é o quarto. O que leva ele a fazer o que ele faz? E o quinto é sugerir, né? Sugerir a ele um comportamento diferente. Fazer a pessoa pensar num comportamento que seja diferente e que talvez, ou na grande maioria, preencherá a mesma intenção positiva, o mesmo ganho de fazer aquilo. E tudo isso é possível, desde que haja a vontade, o querer de fazer coisas diferentes, ter comportamentos diferentes dentro do relacionamento para colher resultados diferentes. Tá? Beleza? Algum comentário? Alguém tem algum comentário? Ficou claro para vocês? Fez sentido aí? Quero parabenizar você, que é um ser humano diferenciado, por dividir seus conhecimentos. Foi agregador, interessante, muito bom. Gratidão, prima, minha prima querida, gratidão, tá bom? Gratidão. Gratidão por estar aqui. Obrigadão. Pessoal, desejo a vocês uma excelente noite. Obrigado por estarem aqui me ouvindo. Foi um prazer. E espero revê-los em breve, com novos comentários. Obrigado. Obrigado, prima. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Keren. Todos vocês, uma ótima noite. Muito obrigado. Tchau, tchau.